Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, pessoal do primeiro ano, nós estamos aqui. Preciso que vocês peguem os livros de vocês quando forem assistir essa aula. Abram no capítulo 4. O capítulo 4 que nós vamos trabalhar é sobre a Terra. A primeira parte dele é sobre o planeta Terra. Então, nós estamos aqui no planeta Terra. Dá para vocês visualizarem aqui, que é uma foto de satélite, né, do planeta, certo? E logo na primeira etapa, a gente entra falando sobre a Terra no espaço, tá? Antes de dar continuidade ao nosso assunto, eu quero lembrar a vocês o seguinte: essa aula está indo ao ar para vocês no dia 15 de julho, tá? E isso significa dizer que vocês já tiveram o tempo encerrado da entrega das atividades. As atividades anteriores que nós desenvolvemos até o momento, tá? A partir de agora, nós iremos desenvolver novas aulas, né? Agora é um novo capítulo, capítulo 4, e vamos buscar fazer outras atividades, tá? Já vão agilizando para não acumular, para não acontecer. Eu gostaria de dizer aqui para vocês os nomes dos alunos que entregaram essas atividades, certo? Primeiro C. Primeiro C, até o momento só, Maria Gabriela, Débora e Jéssica Barbosa. Primeiro D, Stephanie, Isadora, Núbia, Nicole, Maria Eduarda, Gleiciane e Rafaela. Está indo ao ar dia 15, mas essa gravação foi feita dia 14. Então, assim, vocês têm amanhã o dia todo. No caso, vocês vão estar assistindo amanhã, hoje, o dia todo, para entregar ainda essas atividades, não ficarem atrasados, tá? Eu agora vou compartilhar aqui com vocês a tela do nosso assunto. Primeira etapa sobre o planeta, os movimentos, uma revisão geral daquilo que vocês já estudaram lá no 6º ano, certo? Será nosso novo assunto no momento. Pronto. A Terra no Espaço, com a professora de Geografia de vocês, Josiane Macedo. Aqui nós temos, são esses os slides que nós vamos trabalhar, certo? Nós temos várias informações, vários conteúdos que vocês vão encontrar ao longo do capítulo, tá? Nosso capítulo 4, Origem da Terra, Universo e o Big Bang, Formação da Terra, Surgimento da Terra. Agora nós vamos falar sobre o universo e a Terra. Universo, o que é o universo? Tudo que existe, né? E como é que surgiu o universo? Segundo uma das teorias, diz que o universo surgiu a partir de uma grande explosão há aproximadamente 15 bilhões de anos atrás, que foi denominada de Big Bang. O Big Bang foi, na verdade, um acúmulo de poeira cósmica, e esse acúmulo de poeira cósmica gerou essa grande explosão, que mais tarde deu origem, né, ao universo. E na teoria de Laplace, que explica, na média de 5 bilhões de anos, o surgimento do planeta Terra. Aí nós temos o sistema, né, o universo, mostrando aí os vários planetas, certo? A Via Láctea, que é uma galáxia formada por vários sistemas, um deles é o sistema solar. A nossa Via Láctea, né, é a galáxia na qual nós estamos inseridos, da qual nós fazemos parte. E aqui vocês podem ver onde foi localizado o sistema solar. Então, são vários os sistemas que fazem parte da galáxia chamada Via Láctea. Várias galáxias, vários buracos negros, poeira cósmicas, tudo isso juntos formam o universo.
A nossa galáxia é a Via Láctea. Segundo os gregos, Via Láctea significa caminho de leite. É nela que estão situados o Sistema Solar e o nosso planeta, a Terra. Como é que é formado o nosso Sistema Solar, né? Como é que é formado? Aqui vocês podem observar no livro de vocês, pessoal, ó. Na página 68, o Sistema Solar é formado de vários astros, entre eles a estrela principal, que é o Sol, alguns planetas, né? Hoje a gente fala que são 8 planetas, porque eram 9, mas um foi rebaixado à categoria de planeta não, tá? Satélites, certo? Meteoros e vários outros astros. A Terra é o terceiro planeta em relação ao Sol na sua formação. E por causa dessa localização, a Terra tem as características ideais para o desenvolvimento da Terra. E ele é chamado de planeta interno. O que é um planeta interno? Todos os planetas que estão dentro do cinturão de asteroides mais próximos do Sol. Ele se mantém em órbita graças, né, à gravidade. A órbita é o caminho que a Terra faz ao redor do Sol, tá? A gravidade é o que atrai a Terra para ficar girando ao redor do Sol. Como o Sol tem massa maior, ele atrai os astros para girar em torno dele, certo? Então, é essa força de atração existente entre os corpos que é chamado de gravidade. No caso da superfície terrestre, é a gravidade que nos empurra para baixo, permitindo que fiquemos presos à superfície. Nós caminhamos justamente por isso, porque somos atraídos para ficarmos na superfície. E se a força da gravidade não existisse, seria impossível viver na Terra, pois todos os objetos e seres vivos estariam soltos no espaço, flutuando, é como se estivessem flutuando. Aqui nós temos a representação do sistema solar, né, com o nosso astro-rei, o Sol. Veja como ele é gigantesco em comparação aos demais planetas. O Sol, a Terra, que é o terceiro, né, em direção de afastamento. Os 4 planetas internos, rochosos, toda a sua formação de massa é sólida. De acordo com a sua constituição, a Terra é classificada como um planeta rochoso ou telúrico. Ou seja, como eu falei para vocês, a formação deles é sólida. Significa que possui superfície rígida, formada de rocha e solo. Os planetas rochosos são esses 4 planetas aqui, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. A Terra se movimenta, assim como todo o universo. E seus principais movimentos são rotação e translação. Rotação é o movimento que a Terra ela faz ao redor de si mesma. E translação ao redor do Sol, tá? O movimento de rotação dura 24 horas aproximadamente, ou um dia, e tem como consequência dias e noites. Já o de translação, 365 dias e 6 horas, realiza ao redor do Sol e a principal consequência, as estações do ano, o ano bissexto, que acontece de 4 em 4 anos, ok? Rotação e translação. Aqui nós temos uma imagem que representa bem. O eixo de rotação da Terra não é esse eixo aqui, ó, na vertical, é esse eixo inclinado, tá? Por isso que, às vezes, existem movimentos de estações do ano diferentes, por conta dessa inclinação do eixo da Terra. Observe aqui. Na translação também a Terra não gira em movimento cilíndrico, né? Ela gira em movimento elíptico, ou seja, esse movimento aqui é irregular, tá? Às vezes se aproxima mais da Terra, às vezes se afasta bastante da Terra. Olha aqui, ó. A Terra realiza a rotação ao mesmo tempo em que realiza o movimento de translação. A rotação ao redor de si mesmo e a translação ao redor do Sol. São movimentos simultâneos, acontecem ao mesmo tempo. Rotação, né? O movimento de rotação, translação. Aqui nós temos um infográfico. É um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, aproximadamente 24 horas. Então, quando eu pedir para vocês fazerem, construírem um infográfico, é mais ou menos isso aqui que eu estou pedindo para vocês, tá? Aqui nós temos o movimento de translação, que é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol,
durante aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos, tá? No ano civil, certo? Consequência, são os solstícios, são aqueles dias em que o Sol aparece em maior durabilidade, mais claros, a duração do dia é maior, e os equinócios dando origem às estações do ano. Os equinócios são naqueles dias de inverno, onde a noite é maior, né? O período do dia é menor. Já no solstício, o período do dia é maior. Outro infográfico, tá? Movimentos da Terra, rotação, translação. A Terra gira em torno dela mesma, a Terra gira em torno do Sol. Aqui tem outras explicações. São formas diferentes de vocês vislumbrarem o que vocês estão estudando, certo? Aqui na página 69 vem falando sobre os movimentos da Terra. O formato da Terra ela é geóide, ou seja, ela é levemente achatada nos polos, tá? Tem um movimento, né? O movimento é elíptico, já falei para vocês, certo? Quando a Terra realiza um movimento de rotação e translação, principalmente translação, a Terra ela se aproxima, às vezes, muito do Sol. É o que a gente chama de movimento de periélio, próximo do Sol. Enquanto que a Terra, quando ela se afasta muito do Sol, a gente diz que esse movimento é chamado de afélio, afastamento, tá? Depois tem o movimento de rotação, a Terra e sua formação. Eu já falei bem no iniciozinho, há mais ou menos 4 a 5 bilhões de anos, na teoria chamada teoria de Laplace, uma grande explosão, né, deu origem a essa bola incandescente que aos poucos foi se movimentando, foi se resfriando e foram surgindo as principais partes que hoje formam o planeta, né? A atmosfera, a litosfera, a estratosfera, entre outras camadas. Com relação à parte interna do planeta Terra, a gente pode dizer que é formado de algumas partes, né? A crosta, o manto, que se divide em 2 partes, e o núcleo. Por isso que eu falei 4 partes, tá? É da superfície para o interior. O núcleo formado de ferro, né? E níquel bastante resistente, formado de ferro derretido, certo? Bem sólido. O núcleo interno é um imenso cristal de ferro sólido, ferro derretido. Tem temperaturas que se assemelham à superfície do Sol. O manto, essa parte aqui entre a superfície e o núcleo, dividido em 2 partes, né? O manto externo está mais próximo da superfície e o manto interno está mais próximo do núcleo. O manto terrestre é formado de magma, a mesma substância que é expelida pelos vulcões nos movimentos que a Terra possui, né? Naqueles movimentos de instabilidades, provocando a liberação do magma. O magma vem da onde? Do manto. Já a superfície terrestre, como vocês podem observar, é toda essa parte onde a gente vive, essa parte que recobre o planeta Terra. Tem aproximadamente entre 10 a 70 quilômetros de extensão, né? É a casca, digamos assim. Os principais elementos que estão aqui nessa parte são o oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, potássio, magnésio, são alguns dos minerais existentes nessa região. Os cientistas admitem que por baixo da litosfera existe uma camada menos rígida e parcialmente fluida. Esta camada chama-se de astenosfera, que está entre o manto e a crosta terrestre, que é onde fica o magma, que de vez em quando é liberado pelos vulcões. Como ele é fluido, a parte da Terra ela se movimenta por conta disso, porque fica em cima dessa parte mais mole, digamos assim. Como é que a Terra surgiu no planeta, gente? A partir da evolução, né, de seres. A gente costuma dividir esse surgimento da vida na Terra, né, essa história do planeta, em 4 etapas. No pré-cambriano, né, com a intensa erupção vulcânica, a formação da atmosfera. A era paleozoica, no início, lá quando surgiu a Pangeia, quando todo o planeta ainda era um sol. A era mesozoica, a formação de ilhas, a Pangeia se dividiu, surgiram os dinossauros, e a cenozoica. Na cenozoica, no período quaternário, foi quando os dinossauros sumiram, né, entre o quaternário e o terciário. E no terciário foi quando surgiu a espécie humana. Aqui nós temos outro infográfico falando dessas eras geológicas, tá?
Uma das eras principais para vocês guardarem na memória é a Cenozoica, foi quando surgiu o homem e as montanhas, né? Quando surgiram os mamíferos, os primeiros primatas, e aí formou-se os pinheiros de coníferas. Esse mesmo pinheiro que representa a árvore de Natal. A atmosfera primitiva era composta por gases tóxicos. Acredita-se que a água existente no nosso planeta tenha sido proveniente de cometas que se chocaram com a Terra. As primeiras rochas se difundiram, né, e formaram magma. E com as primeiras rochas surgiu o primeiro grande continente, que foi a Pangeia. Então, gente, essa primeira etapa da aula de vocês, nós vamos ficar por aqui. Nas próximas aulas, eu vou continuar explicando o assunto para vocês. E aí, nas próximas aulas, já vai entrar coordenadas geográficas, tá? Fusos horários e cartografia, né? Comunicação cartográfica. Então, no decorrer desse período agora, nós vamos ter aulas mais curtas para que vocês possam assistir essas aulas, pegar o livro de vocês e ler. Então, fiquem atentos. O capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 4, tá? Na próxima semana, eu colocarei aqui mais uma aula. Beijo. Deus abençoe vocês.